Oi, gente! Agora a gente vai para a parte 2 da nossa aula 2 de revisão online de biologia nesse nosso intensivo. A questão que a gente vai fazer agora é a questão 6, que diz assim: durante uma prova de biologia, Joana recebeu uma lâmina histológica para analisar em microscópio. As seguintes características foram observadas e anotadas por Joana: presença de células cilíndricas, ramificadas, com um ou dois núcleos centrais, com estrias transversais e presença de diversos discos intercalares. Gente, dentre várias características citadas, a característica mais importante aí é a presença dos discos intercalares. Quando é que eu tenho discos intercalares? Prestem atenção. Essa questão, ela vai falar pra gente sobre tecido muscular. Gente, quando a gente vai trabalhar com tecido muscular, o papel dele é a contração. E em qualquer tipo de tecido muscular, sempre nós vamos encontrar proteínas contráteis chamadas de actina e miosina. Gente, actina e miosina são proteínas contráteis que precisam de cálcio para se encostar e deslizar umas sobre as outras e precisam da energia que vem do ATP. Então, toda vez que eu vou ter contração muscular, eu vou precisar do cálcio e eu vou precisar de ATP para fornecer energia para o procedimento. Só que o que acontece? Existem, às vezes, fibras musculares onde essas proteínas estão dispersas. Quando elas estão dispersas, elas vão estar presentes em um tipo de fibra muscular sem estrias transversais. Essa fibra muscular é uma fibra muscular lisa. A parte de musculatura lisa, ela tem contração involuntária. A gente encontra nos intestinos, a gente encontra nos vasos sanguíneos e no útero, no miométrio, contraindo o problema menstrual. Agora, quando as actinas e miosinas estão organizadas, quando elas estão organizadas em sarcômero, aí essas fibras vão apresentar estrias transversais. Serão tecidos estriados, que podem ser de dois tipos. Pode ser estriado cardíaco, que é o caso do miocárdio, ou pode ser estriado esquelético. Gente, quando a gente trabalha com estriado cardíaco, é o miocárdio. O que eu vou encontrar? Fibras que podem ser levemente ramificadas, fibras que apresentam, gente, entre as células, discos intercalares. Os discos intercalares são estruturas de adesão e comunicação. E entre essas fibras aqui, na estrutura dessas fibras aqui, nós vamos encontrar as estrias transversais. Essa musculatura aqui é uma musculatura involuntária que vai estar no coração promovendo o movimento de sístole, que é contração, e diástole, que é relaxamento. Agora, quando eu tenho uma fibra que é cilíndrica e alongada, com vários núcleos na periferia, presença de estrias transversais e com contração voluntária, aí nós vamos estar trabalhando com a musculatura estriada esquelética. Então, gente, na hora que ela fala que Joana está com uma lâmina e que nessa lâmina nós temos aí células cilíndricas ramificadas com um ou dois núcleos centrais e a presença de discos intercalares sendo estriado, eu já vou tirar a possibilidade do tecido liso, da musculatura lisa, a gente vai encontrar essa característica no cardíaco. Então, o comando da questão pergunta assim: a partir dessas observações, pode-se dizer que o tecido presente na lâmina está... Gente, só vai sobrar para a gente a alternativa C, que é no coração, onde eu vou encontrar o miocárdio. Miocárdio é esse que é uma musculatura involuntária. Então, gente, a questão 6, nós vamos ficar com a letra C. Na questão 7, a gente vai ter uma outra temática. Na questão 7, a gente vai estar trabalhando com uma outra situação que também é muito importante e que algo relacionado a ela já caiu na prova do Enem. O que a gente precisa entender nessa questão 7? Olha só. Ele diz assim: células pré-sinápticas. Então, vamos começar organizando. Quando eu vou levantar o meu braço, eu preciso dar informação nervosa para levantar o meu braço e o meu neurônio ele precisa passar uma informação para a célula muscular. Essa informação vai ser passada através de um neurotransmissor. Nas fibras musculares estriadas esqueléticas, entre o neurônio e a célula muscular existe um espaço. Esse espaço é uma fenda sináptica, onde a gente vai liberar neurotransmissores. Então, o neurônio ele não encosta, ele não tem contato físico com a célula muscular. Esse neurônio ele vai precisar ter um espaço onde nós vamos ter a sinapse. Gente, o que acontece aqui é o seguinte: na hora que esse neurônio vai passar a informação para a próxima célula aqui, que é a célula muscular, que é a célula pós-sináptica, o que a gente precisa? A gente precisa da liberação de neurotransmissores.
Então, isso aqui é uma sinapse, onde eu tenho o axônio de um neurônio e onde eu tenho aqui, por exemplo, um miócito. O miócito é uma célula muscular. Esse espaço é a fenda sináptica e eu vou trazer a condução do impulso nervoso. E quando chega aqui no final, existem vesículas contendo neurotransmissores. Existem vesículas contendo neurotransmissores que são mediadores químicos que vão ser utilizados aqui para a comunicação. No finalzinho do processo, o que é que acontece? O neurônio está sofrendo despolarização, que é quando ele entra em ação. Entra aqui um íon cálcio. Qual é o papel do cálcio na condução do impulso nervoso? Promover a exocitose de neurotransmissores. Eu tenho aqui a fusão dessas vesículas com a membrana para que eu possa liberar os neurotransmissores, os neurotransmissores que são mediadores químicos, para a célula pós-sináptica. Eu preciso que vocês entendam que isso é uma sinapse e preciso que entendam também que existe aqui uma célula pré-sináptica que libera neurotransmissores, que nesse caso é um neurônio, e a célula pós-sináptica que vai receber esses neurotransmissores. É assim que a gente faz uma sinapse eletroquímica. Eu tenho um sinal elétrico e vou liberar substâncias químicas que vão ser os mediadores. Gente, ele diz assim: as células pré-sinápticas precisam liberar neurotransmissores para que as proteínas receptoras da célula seguinte identifiquem um sinal químico e então haja o estímulo ou inibição. Um exemplo de mensageiro químico é a acetilcolina. No cérebro, após sua atuação, deve ser degradada, por exemplo, por acetilcolinesterase, como no esquema abaixo. O que acontece? Quando eu libero a acetilcolina, por exemplo, entre células do cérebro ou entre a célula do neurônio e do miócito, elas vão se ligar aos receptores de membrana que eu tenho na célula pós-sináptica e o restante tem que ser degradado. Quem degrada é a acetilcolinesterase, que é a informação que ele está dando na questão para vocês. A acetilcolinesterase é tão poderosa que apenas cerca de 10% da acetilcolina liberada consegue se ligar ao receptor de membrana da sinapse. Caso houvesse uma disfunção e a acetilcolinesterase hidrolisasse toda a acetilcolina numa placa motora. O que é uma placa motora? A placa motora é uma junção mioneural, onde eu tenho um neurônio passando a informação para a célula muscular. Gente, na hora que eu levanto meu braço, é uma ação voluntária. Eu tenho o cérebro mandando essa informação para que eu libere a acetilcolina, para a acetilcolina indicar para o meu músculo que eu devo contrair e levantar a mão. Gente, quem faz isso é a acetilcolina. Se porventura eu liberar a acetilcolinesterase e ela degradar toda a acetilcolina, é como se essa mensagem não chegasse para a célula pós-sináptica. Se fosse numa placa motora, a musculatura estriada esquelética iria se contrair? Não. Ela não vai contrair porque ela não vai entender que é para contrair, uma vez que os receptores não vão conseguir receber a acetilcolina. Letra B. A musculatura estriada esquelética não iria se contrair. Essa é a nossa resposta. Essa letra B aqui faz referência a um ponto que o Enem já cobrou. O Enem já cobrou pra gente a questão da aplicação estética do Botox. O Botox é toxina botulínica obtida a partir de uma bactéria chamada Clostridium botulinum. E esse Botox ele é utilizado, por exemplo, para diminuir e minimizar as marcas de expressão. A gente usa o Botox para que ele não permita que a musculatura se contraia e deixe as rugas de expressão no nosso rosto, por exemplo. Então, essa questão fala sobre sinapse, que é a comunicação entre células nervosas, célula nervosa e célula muscular, célula nervosa e célula glandular, por exemplo, né? É quando a gente tem que passar a informação de uma para outra. E eu aproveito para lembrar vocês a aplicação do Botox, que é uma coisa que já caiu na prova do Enem. Gente, essa questão 7, nós vamos ficar com a letra B de bola, tá? E agora nós vamos para a questão 8, que diz assim: agora na questão 8, nós vamos ter a seguinte situação. Ainda falando sobre estruturas nervosas, a questão 8 diz assim: para que os neurônios consigam transmitir seus impulsos nervosos, correntes elétricas, é necessário que haja uma DDP. Quando a gente fala sobre um impulso nervoso, é uma corrente elétrica, e as correntes a gente aprende que elas precisam de uma diferença de potencial. Nesse caso, gente, a DDP é gerada pela bomba de sódio e potássio, e eu já estou indicando isso para vocês. E eu coloco um gráfico para vocês aí na questão, onde a gente vai ter a DDP sendo mostrada aqui, e eu vou sair de um potencial de menos 70
e vou chegar a um potencial de mais 35. Gente, esse potencial aqui é o potencial que eu estou mostrando dentro da membrana. Então é menos 70 dentro da membrana e mais 35 dentro da membrana. O que é que a gente precisa entender? Quando a gente vai trabalhar com a bomba de sódio e potássio, esse é o potencial de repouso. Eu preciso que vocês entendam que os neurônios eles vão partir daqui, gente, do repouso. E toda vez que o neurônio está em repouso, a gente vai dizer que esse neurônio está polarizado. E está ocorrendo bomba de sódio e potássio. Imaginem vocês que nós temos aqui, gente, nessa célula, o meio intracelular e aqui é o meio extracelular. O que acontece é o seguinte, o sódio ele está muito mais concentrado do lado de fora do que do lado de dentro da célula. Então, a todo momento, gente, esse sódio sai de onde ele está mais concentrado e ele vem para onde ele está menos concentrado. Diferente do potássio, que é muito mais concentrado dentro do que fora. O que é que vai acontecer? A todo momento o potássio sai. Então, gente, é natural que a todo momento na célula nervosa nós tenhamos a entrada do sódio e a saída do potássio. Muito cuidado. Não é porque é transporte de sódio e potássio que é bomba. Neste caso, como é a favor do gradiente, nós estamos diante aqui de uma difusão facilitada. Só que difusão é um transporte passivo e busca equilibrar as concentrações. Existe uma enzima chamada NAKATPase. Na porque transporta sódio, K porque transporta potássio, ATPase porque ela quebra o ATP. Essa é a enzima que faz o transporte ativo na bomba de sódio e potássio. O que ela faz, gente? Ela joga o potássio para fora, quer dizer, o sódio para fora, e ela bota o potássio para dentro, contra gradiente de concentração. Isso aqui é o transporte ativo. Transporte ativo, ele é feito para gerar, aumentar ou manter diferença entre as concentrações. Então, gente, essa proteína aqui, a cada 3 sódios que ela coloca para fora, ela só coloca para dentro 2 potássios. Então, o que significa? Que eu estou trabalhando com 2 cátions, com 2 íons de carga positiva e que eu estou deixando mais cargas positivas fora, mais cargas positivas fora do que dentro. Então, é como se o potencial de dentro fosse negativo e o potencial de fora fosse positivo. Esse é o potencial do gráfico dentro da membrana. Gente, toda vez que isso acontece, isso aqui gera uma DDP, que é um indicativo de que o meu neurônio está em repouso. Toda vez que o meu neurônio está em repouso, é sinal de que ele está polarizado. O que é um neurônio em repouso? É um neurônio polarizado. Agora que ocorreu bomba de sódio e potássio, que eu gastei energia para manter essa diferença entre as concentrações, eu tenho condições de ter a transmissão de um impulso. Só que a questão agora está me perguntando assim, na análise do gráfico, para chegar ao potencial de mais 35, o neurônio C. Gente, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Na hora que está positivo fora e negativo dentro, eu estou em repouso. Só que quando eu dou um estímulo, e a gente tem que lembrar que os neurônios trabalham com a lei do tudo ou nada, esse estímulo tem que ser suficiente para alterar a permeabilidade do neurônio e eu conduzir o impulso. Eu agora vou sair do repouso e eu vou entrar em ação. Gente, quando eu saio do repouso, eu estava polarizado. Quando eu entro em ação, eu vou estar despolarizado. Então, o que foi que aconteceu aqui? O meu neurônio estava polarizado, e nesse processo aqui, o meu neurônio agora vai estar, gente, despolarizado. Na hora que eu faço a despolarização, eu vou alterar a permeabilidade da membrana e o que eu vou fazer? O meu neurônio estava repetindo, polarizado, e esse meu neurônio que estava polarizado, ele agora vai sofrer uma despolarização. Na hora que eu vou despolarizar, eu tenho que alterar a permeabilidade dessa membrana. Então lembre-se, no repouso ele estava polarizado. O que vai acontecer aqui? No repouso ele estava polarizado. Consideremos aqui, gente, o meio extracelular, o meio intracelular. Consideremos aqui o meio extracelular, o meio intracelular.
Consideremos o meio extracelular e o meio intracelular. Meninos, no início estava ocorrendo bomba de sódio e potássio. Eu estava com mais cargas positivas do lado de fora do que do lado de dentro. Nesse momento, qual foi o nosso combinado? Nós dissemos que o neurônio estava como polarizado. Quando ele está polarizado, ele está em repouso. Mas agora eu tenho que sair do repouso e entrar em ação. Quando eu vou entrar em ação, eu vou fazer uma despolarização. Gente, na polarização era bomba de sódio e potássio. Na despolarização, nós vamos abrir canais de sódio. E lembrem-se que o sódio era quem estava deixando as cargas positivas do lado de fora. Quando esse sódio entra, eu agora passo a ter mais cargas positivas do lado de dentro do que do lado de fora, e eu inverto a polarização. Gente, para sair de menos 70 dentro da membrana para mais 35 dentro da membrana, eu fiz uma despolarização. Então, quando ele pergunta na análise do gráfico para chegar no potencial de mais 35, o neurônio sofreu o que, gente? Despolarização. E para isso ocorreu a abertura dos canais de sódio e a entrada do sódio, que era o que estava deixando a carga positiva do lado de fora. Então, nessa questão 8, nós vamos ficar com a letra C. Aproveitando, o neurônio volta ao repouso. Quando o neurônio volta ao repouso, nós vamos dizer que está ocorrendo uma repolarização. Na hora de ocorrer repolarização, no início a gente vai abrir os canais de potássio, porque eu preciso inverter a polaridade. Aí o que vai acontecer, gente? Esse potássio aqui sai, inicialmente o potássio sai, quando ele sai a gente começa a ter mais cargas positivas de novo do lado de fora e logo depois a gente volta até a bomba de sódio e potássio. Então veja, para qualquer prova, condução de impulso nervoso e sinapse são muito importantes de serem entendidas. Então, nessa questão 8, nós ficamos aí com a letra C. Lembre-se que esse potencial é o potencial por dentro da membrana. Negativo quando ele está polarizado, positivo quando ele está despolarizado. Então, questão 8, nós ficamos aí, gente, com a letra C. Lembre-se de estudar bastante a parte de tecido nervoso para que a gente possa dar conta do procedimento. E agora nós vamos para a questão 9. Nessa questão 9, o que nós teremos? Nessa questão 9, o que nós teremos? Na questão 9 nós temos o seguinte. É uma questão extremamente simples. E professor, por que colocar questões simples também na revisão? Lembre-se que nós vamos encontrar 25% de questões fáceis, 50% de questões médias e 25% de questões difíceis. As questões fáceis, elas são muito traiçoeiras e elas exigem da gente atenção e segurança para marcar. E é muito importante que vocês se sintam seguros, leiam com atenção para não cair no TRI. Lembre que na prova de natureza, as questões de biologia geralmente tendem a ser as mais fáceis e também aquelas que, se a gente erra, prejudicam mais a nossa nota no TRI. Olha que tem essa questão do Enem, questão 9 do próprio Enem. O dicloro, difenil tricloroetano, DDT, é o mais conhecido dentre os inseticidas do grupo dos organoclorados, tendo sido largamente usado após a Segunda Guerra Mundial para o combate aos mosquitos vetores da malária e do tifo. Trata-se de um inseticida barato e altamente eficiente em curto prazo, mas em longo prazo, o DDT causa prejuízo à saúde humana. O DDT apresenta toxicidade e características lipossolúveis. Gente, existem muitas questões de ecologia que vão falar sobre o DDT. O DDT, ele, na ecologia, é muito citado porque ele promove a magnificação trófica. Ele vai acumulando-se ao longo da cadeia alimentar. Mas o foco aqui não é esse. Olha a palavra-chave, lipossolúvel. Nos animais, esse composto acumula-se preferencialmente em qual tecido, gente? Ósseo, adiposo, nervoso, epitelial ou muscular. Se ele é lipossolúvel, esse organoclorado vai acumular-se onde? No tecido adiposo. Lembre-se que nós já citamos na parte 1 características do tecido adiposo. O tecido adiposo vai armazenar gordura, confere proteção mecânica, isolamento térmico, reserva energética e temos dois modelos de tecido adiposo. O unilocular, com uma gota de gordura, onde a energia vai para a realização de trabalho, e o multilocular, com várias gotículas de gordura, onde a energia vai para a geração de calor. Nós agora vamos para a questão 10. E nessa questão 10, gente,
nós vamos finalizar esse segundo bloco da aula 1, da aula 2. E essa questão 10 diz o seguinte pra gente: o ácido retinóico está sendo usado como cosmético no tratamento de envelhecimento da pele, de acne e de estrias. Para a medicina e biologia, o ácido retinóico é essencial, pois atua na formação de estruturas corporais importantes, como o coração. A quantidade de ácido retinóico em nosso corpo se apresenta em ondas, alterna períodos com e sem ácido retinóico. E assim, no período embrionário, a presença de ácido retinóico resulta na formação de átrios e a ausência na formação de ventrículos. Estudos realizados na Universidade de Campinas, Unicamp, apontam que, se uma mulher usa o ácido retinóico no começo da gestação, a má formação é quase certa. Em que folheto embrionário o ácido retinóico atua para provocar má formação apontada? Gente, numa prova é sempre muito importante nós entendermos o destino dos folhetos embrionários. Ele citou que o ácido retinóico vai alterar a formação do coração, falando aí sobre átrios e ventrículos. E a gente tem assim, ó, no zigoto, pois é responsável pela formação de todas as estruturas, pelo texto não é isso. Na ectoderme, responsável pela formação de epiderme, mucosa e tubo neural, também não. Na mesoderme, pois é responsável pela formação de derme, das serosas e do mesênquima. Gente, como ele falou sobre tecido muscular, sobre coração, que faz parte do sistema cardiovascular, essas são estruturas geradas a partir da mesoderme do embrião. O aluno não pode ir para uma prova sem saber os principais destinos dos folhetos embrionários. Pelo menos, lembrar que o sistema cardiovascular e urogenital são gerados pela mesoderme, que a notocorda é gerada pela mesoderme, que o tecido nervoso é gerado pela ectoderme. Então, essas são algumas informações que vocês precisam para chegar junto na prova de vocês. Gente, essa foi a nossa segunda parte da nossa aula 2 de revisão Enem Online de Biologia.